Oi pessoal, então, eu vou gravar esse vídeo para falar sobre a terceira atividade avaliativa de vocês. Então, a terceira atividade avaliativa vai tratar de média, certo? Quando a gente fala de média, existe a média aritmética simples, a média aritmética ponderada e a gente também conhece dois termos, que é a mota e a mediana. Isso tudo está relacionado com médias, ok? Então, eu não imprimi a atividade, mas eu tô com ela aberta aqui. Então, vocês vão ver que ali, logo no comecinho, eu coloco uma pequena explicação. O que é média aritmética simples? O que é a média aritmética ponderada? O que é a mota? O que é mediana? E o que é a amplitude de um conjunto de dados, certo? E daí, depois que eu explico, eu não coloco exemplo, ok? Mas eu explico ali. Depois que eu faço isso, eu coloco 6 exercícios para vocês fazerem, tá? Então, assim, primeiro eu vou dar um exemplo para vocês, ok? Explicando exatamente como a gente calcula cada um desses casos. Depois eu leio a atividade com vocês, leio cada exercício e eu vejo qual eu faço com vocês e qual eu só deixo explicado como vocês têm que fazer, ok? Então aqui, o nosso exemplo ele vai considerar esse conjunto de dados aqui, ok? O número 3, 5, 6, 7, 10, 2, 3, 2, 1, 4, 2, 2. Esses conjuntos de dados, eles podem representar qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, a quantidade de xícaras de café que uma pessoa toma durante a semana, né? Que um conjunto de pessoas toma. Então, vamos supor que eu peguei uma sala de aula com 12 alunos e perguntei para cada aluno quantas xícaras de café você toma em uma semana. Um falou que toma 3, outro falou que toma 5, outro falou que toma 6, 7, 10, 2, 1. Entendem o que eu quero dizer? Então, ele pode representar qualquer situação. E daí a gente vai trabalhar com as médias, certo? Então, primeiro de tudo, para calcular a média aritmética simples, o que é que a gente faz? É a média normal que a gente tem o hábito de calcular. Soma tudo e divide pela quantidade de itens, certo? É como a gente calcula a média anual de um aluno, né? Se tem 4 bimestres, então você soma a nota dos 4 bimestres e divide por 4. Você não vai ter a média da sua nota? Vai, aqui é a mesma coisa. Então, a gente tem que somar todos aqueles itens, certo? Então, eu somo 3 mais 5 mais 6 mais 7 mais 10 mais 2 mais 3 mais 2 mais 3 mais 2 mais 1 mais 4 mais 2 mais 2. E vou dividir tudo isso aqui pela quantidade de elementos. Tem 12 elementos, ok? É assim que eu vou fazer para calcular a média simples. Então, a gente tem que somar, tá? Eu vou somar, que eu não esqueci de pegar a calculadora. Vocês usem a calculadora, tá? Então, eu vou ir riscando os números para ficar mais fácil. Aqui tá 10, 20, 30, 35, 40, 47, tá? Então, ficou 47 divididos por 12. O único problema é que é pouco espaço, sabe? Então, eu vou apagar tudo isso que eu já somei e vou só escrever 47 divididos por 12. Então, fazendo 47 divididos por 12, claro, vocês vão fazer tudo isso com a calculadora. Eu esqueci de pegar, não sei onde que tem uma assim tão perto agora que eu comecei a gravar o vídeo. Então, a gente vai fazer assim mesmo. Mas vocês usem a calculadora, tá? Então, 4 para dividir por 2 não tá, tem que ser o 47. Então, 12, 24, 36, 48. Então, vai estar por 3, que vai vir menos 36. Daí aqui vai estar
11. Tá, e 11 não tá, a gente coloca a vírgula, acrescenta um 0. Tá aí 110, vai estar, deixa eu ver. Se fosse 10 vezes 12, ia estar 120. Se fosse 9, ia estar 108. Então, vai estar por 9. Tá aí menos 108, vai sobrar 2. Acrescento 0. 20 tá uma vez só. E aqui vem menos 12, que tá 8. E assim por diante. Enfim, vai estar, né, alguma coisa perto disso. Então, a gente pode colocar isso aqui igual aproximadamente 3,91, ok? Mais uma vez, vocês vão usar a calculadora, tá? Eu tô fazendo de qualquer jeito aqui porque eu não tô com uma calculadora. Então, a média aritmética simples é 47 divididos por 12, que ficaria algo em torno de 4,91, ok? É bem simples, você soma tudo e divide pela quantidade de dados que você tem. A média aritmética ponderada, ela é um pouquinho mais chata de fazer, mas ainda assim é fácil, tá? Para você fazer a média aritmética ponderada, você vai precisar de um peso, ok? O nosso peso aqui, por exemplo, é o peso 2. Como é que você vai fazer? Eu vou até apagar a mota e a mediana aqui, porque daí elas são bem mais simples de se encontrar, tá? A média aritmética ponderada tá um pouquinho mais de conta. Então, para calcular essa média ponderada, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar cada termo e multiplicar pelo peso e fazer a somatória dessas multiplicações. Então, só para vocês entenderem, o primeiro termo lá é 3. Então, eu teria que fazer 3 vezes o número 2 mais 5 vezes o número 2, né? Porque o 2 é o peso. Mais 6 vezes o número 2, mais 7 vezes o número 2, mais 10 vezes o número 2, mais 2 vezes o número 2, e assim por diante, até chegar aqui. Para vocês entenderem, a gente pode simplificar um pouco as contas. Por quê? Porque se eu somar tudo e no final multiplicar por 2, não é a mesma coisa que eu ir multiplicando por 2 aos poucos. É a mesma coisa, ó. Vamos pegar um exemplo assim, ó, só da primeira linha. Se eu fizer 3 vezes 2 mais 5 vezes 2 mais 6 vezes 2, a gente vai verificar que é a mesma coisa que se a gente fizesse 3 mais 5 mais 6 e tudo isso a gente multiplicasse por 2, ok? 3 vezes 2 dá 6. 5 vezes 2 dá 10. 6 vezes 2 dá 12. Então, 28, né? E aqui, ó, somando tudo antes para depois multiplicar, 11 tá 14. 14 vezes 2, ó, podem verificar que tá o mesmo 28. Então, para não ficar uma conta muito extensa, a gente pode primeiro somar todos os termos e depois só multiplicar por 2, tá bom? Isso aqui é só para facilitar na hora das contas, tá? Então, a média aritmética ponderada vai ser a somatória de todos aqueles números multiplicado por 2. Então, aqui, ó, a gente somando todos os números, a gente já somou na média aritmética, que deu 47, né? A gente não vai somar de novo. E a gente vai ter que dividir pela somatória dos pesos. Então, qual que é a somatória dos pesos? Aqui teve peso 2, 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 2. Então, eu tenho que somar todos esses 2. Então, eu vou ter que somar 12 vezes o número 2, que vai estar 24, ok? Vocês têm que tomar cuidado que, dependendo do exercício,
ele coloca pesos diferentes, ok? Então, no nosso exemplo é muito simples, por quê? Porque o peso para tudo é 2. Mas vai ter exercício que o peso para uma linha vai ser 2, o peso para a segunda linha vai ser 3, o peso para a quarta linha vai ser 4, o peso para outra linha vai ser 2 de novo, entende? Não há uma regra, então a gente tem que tomar cuidado. Então, a média ponderada é sempre assim. Você vai ter que fazer o somatório, né? Somar o peso vezes cada item e somar tudo, né? E dividir pela quantidade de peso, ok? Então, tem que tomar cuidado. No nosso caso aqui, nosso exemplo é bem simples porque o peso não altera, mas vão ter exemplos em que altera, ok? Então, agora é só eu fazer essa continha aqui, ó. 47 vezes 2 vai estar 94, certo? E 94 divididos por 24, eu vou simplificar, tá, pessoal? Porque para dividir isso aqui vai estar mais trabalho. Então, simplificando por 2, vai estar 47 por 12. Simplificando por 3, vai estar 4 e aqui vai estar 16. E 16 divididos por 4, tá 4, ok? Se vocês pegarem a calculadora, vocês vão ver que tá 4. Se vocês fizerem essa divisão lá na chave, vai estar 4 também. Deixa eu ver, conferir aqui na calculadora, que agora eu tô meio insegura. Eu esqueci que no notebook tinha calculadora. Então, é 94 divididos por 24. Não, eu fiz errado alguma coisa. Noventa e quatro de... eu errei porque 47 não dá pra dividir por 3, tá, pessoal? Então, 47 divididos por 12, tem que fazer lá na calculadora ou na chave, que vocês vão ver que vai estar... Deixa eu ver, 47 divididos por 3... Não, por 12. Vai estar algo em torno de 3,91, tá? Ó, a mesma coisa da média aritmética simples, tá? Mas nem sempre isso vai acontecer. Me desculpem, tá, pessoal? Mas agora que eu já achei a calculadora ali, vai ser mais fácil da gente fazer os exemplos. Então, falta a gente calcular ou encontrar a mota e a mediana, certo? Então, assim, para calcular a mota, o que é que a gente vai ter que fazer? A mota é o que mais aparece, o que mais se repete ali no nosso conjunto de dados. Então, qual será que é o número que mais se repetiu? A gente tem que ver um número por um, né? Então, aqui o número 3 apareceu 2 vezes, o número 5 só uma, o 6 só uma, o 7 só uma, o 10 só uma, o 4 só uma, o número 1 foi só uma vez, o número 2 só apareceu 4 vezes. Então, ele é o termo que mais aparece. Então, ele é a nossa mota, ok? Então, a mota e a mediana é bem simples, você não tem nem que calcular, ok? Então, a mota é o número que mais aparece. A mediana, para encontrar a mediana, você vai ter que encontrar o termo que está exatamente no meio do seu conjunto de dados. Então, você vai ter que colocar esse conjunto de dados em ordem numérica, ok? Então, ó, ordenando aquele conjunto de dados que está todo desorganizado, a gente vai ter que colocar na ordem. Então, vem o número 1,
Tá, e depois vem o número 2, o número 2, o número 2 e o número 2. Aí depois vem o número 3, o número 3. Aí depois o 4, o 5, o 6, o 7 e o 10, ok? Vamos só conferir se a gente tem os mesmos 12 dados. Então, 3, 6, 9, 12. Não esqueci de colocar nenhum número. Então, ó, os números que se repetem, a gente tem que repetir, ok? E a mediana, ela vai ser exatamente o conjunto, o número que tá no meio, ok? Então, ó, se eu for encontrar quem está no meio, né? No meio está esses dois números aqui, ok? Como que a gente vai fazer quando a mediana não é só um número? Quando ela for dois números, você vai ter que somar esses dois números e dividir por 2, né? 3 mais 3 dá 6, 6 divididos por 2 dá 3. Então, nesse caso, a minha mediana é 3, ok? Se fosse um conjunto de números ímpares, ia aparecer só um número aqui no meio, tá? Daí você só colocaria aquele número. E nesse caso foi o número 3, porque os dois números que estão no meio é o número 3. Mas poderia ter sido, por exemplo, 3 e 4. Você iria fazer do mesmo jeito. Soma 3 mais 4 e divide por 2. Às vezes a sua mediana nem vai ser um número que está aqui no seu conjunto de dados. E não tem problema isso, tá? Eu não sei se ficou muito claro, tá, pessoal? Porque em si é um conteúdo bem simples, tá? Não tem muito trabalho para fazer isso, é bem tranquilo mesmo. Mas não sei se eu expliquei muito bem para vocês. Então, agora, o que a gente vai fazer é fazer os exercícios, tá? Alguns exercícios da atividade para ver se vocês entendem melhor, tá? Mas é isso. Fora isso, eu coloquei ali o termo amplitude. O amplitude do seu conjunto de dados, você vai ter que encontrar o menor termo e o maior termo do seu conjunto e subtrair. Nesse caso aqui, seria 10 menos 1, que dá 9. Então, a minha amplitude é de 9, ok? Mas na atividade eu não cobrei nada, se não me engano, relacionado à amplitude. Então, ó, eu vou ler com vocês a atividade, tá? E fazer alguns exercícios para ver se vocês entendem bem essa parte. Não é difícil, tá? Eu só tenho realmente medo que a explicação não tenha ficado muito clara. Então, ó, ali no primeiro exercício, e ali eu coloco antes, né, do primeiro exercício, eu coloco exercícios. Todos deverão conter os cálculos. Questões sem cálculos serão desconsideradas, né? Então, a gente tem que ter, a conta é tão simplesinha, sabe? Que tem que aparecer ali para eu saber que vocês sabem. Então, no exercício número 1, ele tá um conjunto de dados, certo? São dois, ele tá a letra A e a letra B. Ele pede para que vocês determinem a média, a mediana e a mota nos seguintes casos. Tem a letra A e a letra B. A letra A envolve número com vírgula, ok? Então, essa eu vou deixar para vocês fazerem. O que vocês vão fazer? Vocês vão somar 2.3 mais 2.1 mais 1.5 mais 1.9 mais 3.0. Ou seja, vocês vão somar todos aqueles elementos. Daí, vocês vão... A média que eles se referem é a média simples. Então, soma tudo e divide pela quantidade de termos, né? Daí, a mota, para vocês se encontrarem, é só achar o número que mais se repete. E a mediana tem que colocar todos aqueles números em ordem crescente e ver que termo que vai ficar ali no meio.
Se necessário, você vai ter que fazer que nem eu fiz. Se ficaram 2 termos no meio, você vai ter que somar e dividir por 2. Se ficou só um, é aquele mesmo termo, a sua mediana, ok? Então, eu vou fazer a letra P com vocês, tá? Então, número 1, letra P. Eu vou fazer a letra P só porque daí são números inteiros, é mais fácil de eu somar aqui na calculadora do notebook, tá? Então, o conjunto de dados que ele deu é esse conjunto aqui, ó. 37, 38, 33, 42, 35, 44, 36, 28, tá aí 37, 35, tá aí 33, 40, tá aí 36, 35 e 37. Então, ele forneceu esse conjunto de dados. Lembrem que isso aqui está relacionado com estatística, tá? Então, assim, em todas as situações, por mais que ele só tenha um conjunto de dados para vocês, vocês têm que pensar que isso aqui representa uma situação, ok? Então, isso aqui pode representar o quê? Pode representar, por exemplo, a quantidade de minutos que as pessoas de um trabalho, por exemplo, ficam longe de casa. Longe de casa é errado, mas é o tempo que elas levam para se deslocar da casa até o trabalho. Uma leva 37 minutos, outra 38, outra 33, outra 28, entenderam? Então, ela representa muitas coisas. Então, neste exemplo aqui, ele me deu este conjunto de dados. E ele pede para que a gente calcule a média, a mediana e a mota. Então, começando pela média. Para calcular a média, é só somar tudo isso aqui e dividir pela quantidade de dados. Então, né, eu tenho que fazer a somatória, que eu vou usar ali o notebook. Então, eu já vou colocar aqui a quantidade de itens. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 itens, né? Então, eu já posso colocar aqui. Agora, eu só tenho que somar todos esses itens. Então, isso aqui vai demorar um pouquinho, pessoal. Vocês têm que ter paciência. Eu devia ter procurado a calculadora. Eu lembrei, mas esqueci. Então, 37 mais 38, 33... Então, somando todos esses termos, vai estar 546. Agora é só pegar toda essa soma, né? E dividir por 15. A gente vai encontrar 36,4. Viram que a calculadora é bem fácil? Então, somando tudo e dividindo por 15, a média ficou 36,4, ok? Para encontrar a mota é aquele termo que mais se repete. Então, eu vou circular os números que eu percebo que se repetem. Então, aqui o 36 se repetiu, o 35, o 33, o 37 também. Será que é isso? Né? 37 aparece 3 vezes, o 35 3 vezes também. Então, a mota, nesse caso, é o 35 e o 37, tá bom? Então, eles se repetem a mesma quantidade de vezes. Eu vou confirmar com vocês, mas
realmente vocês têm que escrever os dois, tá? Porque nenhum deles aparece mais que o outro. Então, a nota seria os dois. E para calcular a mediana a gente tem que colocar primeiro isso aqui em ordem crescente, né? Então, eu vou colocar em ordem crescente os termos. Então, é o número 28. Eu vou até pegar um X colorido para riscar, pra gente não esquecer de colocar nenhum número na nossa ordem, né? O número 28, daí depois vem o 33, né? Que aparece duas vezes. Então, 33 e 33. Daí depois vem o 35, que aparece 3 vezes, né? Então, 35, 35, 35. Daí vem o 36, que aparece 2. Daí vem o 37, que aparece 3. Daí vem o 38. 38 e o 40, né? Então, vem o 38, daí vem... Eu vou colocar aqui no final, tá, pessoal? Daí vem o 40. Daí o 42 e o 44. Então, ó, eu vou conferir para ver se realmente eu escrevi os 15 números. Então, 3, 6, 9, 12, 15, ok. Agora eu tenho que encontrar o termo que tá no meio, né? Então, vai anulando os cantos, né? Então, coloca um pra cá, um pra cá, um pra cá, um pra cá, um pra cá. Sendo assim, ó, o termo que está no meio é exatamente o número 36. Então, a mediana dele é o número 36, ok? Nesse caso, apareceu direto, o número que está no meio é só 1. Então, pessoal, é extremamente simples, tá? É mais você pegar o jeito mesmo e se adaptar, porque a média é uma coisa que vocês já meio que sabem calcular, né? A mota e a mediana podem até ser termos novos, mas a mota é tão simples que é só você achar o termo que mais se repete. A mediana é mais simples ainda, né? Você só tem que ordenar em ordem crescente e achar o termo que tá ali no meio. Então, é bem simples, tá? Então, ficou para vocês fazerem o exercício número 1, letra A, ok? Você tem que somar aqueles números, toma cuidado que é número com vírgula, se você somar errado, você vai encontrar a média errada e enfim, né? Na número 2, ele pede para que vocês encontrem a média simples nos seguintes casos. Então, ó, vou colocar aqui número 2. Ele pede a média simples, tá? E ele tá ali letra A, B, C, D e E. É bem simples, tá? Eu vou fazer a letra A e a letra B com vocês. Daí vocês fazem a C, a D e a E. Então, na letra A, a gente tem os números 15, 48 e 36. Na letra B, a gente tem 80, 71, 95 e 100. Então, para encontrar a média, o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar os termos e dividir pela quantidade de termos que tem. Então, primeiro, a gente vai fazer o quê? A gente vai somar 15 mais 48 mais 36, que tá 99. E dividir por 3, que é a quantidade de termos que a minha sequência tem. E 99 divididos por 3 tá 33. Pronto, achei a média. Vou lá pro item B. Eu tenho que somar, né? 80 mais 71
mais 95 e mais 100, que vai dar 346. E vou ter que dividir isso por 4. Por quê? Porque eu tenho 4 números na minha sequência, né? Então, tudo isso divididos por 4 vai ser igual a 86,5. Pronto. É só fazer isso no exercício número 2. Então, ficou a letra C, a T e a E para vocês fazerem, tá? É bem tranquilo. Tá aí ali no exercício número 3, ele fala que um estudante fez algumas provas em seu curso e obteve as notas. Aí ele fala todas as notas que esse estudante obteve. A sua nota média você vai ter que calcular aquela média, que nem a gente fez aqui. Soma tudo e divide pela quantidade de itens que você somou, certo? E daí ele coloca uma indagação ali depois que você faz essa média. A média é a melhor medida para este status? Justifique sua resposta. Então eu vou, só para ajudar vocês, eu vou ler as notas que ele teve nessa prova que ele fez. Nas provas que ele fez, ele tirou em uma 13, na outra 34, na outra 45, na outra 26, 19, 27, 50, 63, 81, 76, 52, 86, 92 e 98. O que aconteceu com esse estudante em específico? Algumas notas foram muito boas, outras muito ruins. E o que é que acontece com essas notas que foram muito boas e muito ruins? Quando você calcula a média, você vai ter exatamente o termo que fica ali no meio. Então, a nota não vai ser nem muito alta e nem muito baixa. Mas, assim, você acha que... Daí a pergunta que ele disse a média é a melhor medida para esse status? Você vai ter que... É uma resposta bem meio que pessoal. O que vai com certeza acontecer? Aquela nota que ele foi... Aquelas provas em que ele foi muito bem vão ter o seu peso reduzido, né? Ou seja, elas vão... não vai representar exatamente... o quão bem ele foi em algumas provas, mas também o lado oposto também se aplica, né? Também essa média, ela vai considerar que naquelas provas em que ele foi muito mal, ele não tenha ido tão mal assim. Então a média, ela faz meio que isso. Ela não considera os dois extremos. Então, vamos supor que essas médias sejam as notas de só uma matéria. Então, lá no comecinho, pode ser que ele teve dificuldade com alguns conteúdos, mas depois ele se esforçou, melhorou e foi atingindo notas maiores. Será que a média faria jus a essa melhora, a esse progresso que ele teve? Em outro exemplo que a gente pode pensar vamos supor que as médias que estão ali não são as notas só de uma matéria. As notas que estão ali são as notas de 4 matérias que ele fez. Será que fazer a média seria a melhor medida para aquele status? Porque, por exemplo, ele pode ser muito ruim em matemática, mas ele pode ser maravilhoso em ciências, em português, em história. Será que o ideal é desmerecer, né, o mérito dele em outras matérias? Porque quando você fazer uma média com esse status, vai fazer com que diminua. Eu calculo não, né, porque eu nem tive tempo de somar e dividir. Mas a média a maior nota que ele teve foi 98, né? Se fosse assim,
Se fosse numa matéria, né, aquela matéria que ele vai bem, será que é justo a nota dele, que seria alta, seria 90 e pouquinho, cair para 60, 50? Será que é justo, né? Se ele foi tão bem, não é bom enaltecer aquela matéria que ele foi bem? E se ele realmente teve dificuldade em outra matéria, será que não é bom a gente enfatizar que ele realmente... enfatizar que ele realmente foi mal naquela matéria, né? Porque significa que se você foi mal em alguma coisa, que você tem que melhorar naquilo, né? Às vezes ele não precisa melhorar em história, em português, mas precisa melhorar em matemática. Então, será que, essa pergunta que ele faz, será que a média é a melhor medida para esse status? Então, você vai ter que pensar nessas situações e justificar a sua resposta, tá? Então, pensem bem com cuidado, não sei qual exatamente o pensamento que vocês vão ter, mas pensem e justifiquem. Ou não, vocês acham que sim, foi certo, porque pode ser uma opção, né? Eu achei certo, porque assim a nota que ele teve, que ele foi muito ruim, não fica tanto. Pode ser uma justificativa, tá? Então, pensem com cuidado. Eu quero saber qual é o parecer de vocês sobre essa situação, tá? Então, ali a número 3... só calcula a média e responde aquela perguntinha. A número 4, ele pede para que vocês considerem a distribuição relativa a notas de 2 alunos de informática durante determinado semestre. Então, ele coloca o aluno A e coloca todas as notas que ele teve, e o aluno B e coloca todas as notas que ele teve. E daí na letra A, ele pede para que vocês calculem as notas médias de cada aluno. Então, eu acho que vocês conseguem sim, tá? Calcular a média ali, porque é bem simples mesmo. Calcula toda a média pro aluno A média pro aluno B, né? É só somar e dividir pela quantidade de notas que tem ali. Daí você vai calcular lá a média do aluno A, média do aluno B. Daí na pergunta letra B, ele pergunta assim: qual aluno apresentou o resultado mais homogêneo? Então, o que é homogêneo? Uma coisa homogênea é quando as coisas se misturam, tá? Quando elas estão muito assim próximas de serem iguais. Vocês devem ter visto isso em química, que existem misturas que são homogêneas e misturas que são heterogêneas. Então, há misturas heterogêneas, todo mundo já deve ter visto um arroz cozinhando. Quando você coloca a água e coloca o óleo no arroz, você percebe que a água e o óleo não se misturam, certo? Elas não se misturam. O óleo fica bem juntinho com o óleo, né? É o óleo ali separado da água. Então, elas são heterogêneas porque elas não se misturam. É diferente do sal que você coloca lá, né, no arroz. O sal que você coloca não se mistura com a água, se dissolve e vira uma coisa só? Então, a água e misturada com o sal ou o teu leite misturado com o açúcar não vai se dissolver naquela água. Eles não vão parecer uma coisa só. Você não vai ver distinção entre você não vai ver o açúcar lá separado no meio. Não vai acontecer isso. Então, isso é uma coisa homogênea, é uma coisa constante, é uma coisa que não tem uma disparidade tão grande, ok? Então, ali, para entender qual dos 2 alunos que apresentam o resultado mais homogêneo, você vai ter que olhar as notas que cada aluno teve. Se ele teve uma diferença tão grande de notas, tipo, teve uma nota tão baixa, uma nota tão alta, a diferença é muito grande, é como se fosse a água e o óleo. Agora, se o aluno manteve ele constante, não importa se foi bom ou ruim, tá? Mas se ele se manteve constante, né? Tirou 6, 7, 6, 7, 6, 7, não oscilou muito, certo? Mas agora, se o aluno tirou 3, tirou 7, 2, 7, 3, 4, 7,
a amplitude de intervalo faria muito, certo? Então, isso não seria tão homogêneo. Então, é só vocês responderem aquelas duas perguntas. É bem tranquilo mesmo, tá, pessoal? Vocês podem achar que eu não tô fazendo, só tô falando, mas é porque eu realmente não vejo necessidade de fazer aquilo ali com vocês, porque é só calcular MET. MET é o mais simples de todos. Ele não tá falando de MET ponderato, ele tá falando de MET simples, ok? Daí no exercício número 5, ele pede para que vocês demonstrem através de cálculos a posição da mediana dos dados informados. Então, essa aqui eu vou fazer. Tem A, B, C, D, vou fazer a A com vocês. Não, vou fazer a C, que é mais curtinha. Porque, ó, a mediana a gente já viu que é bem tranquilo de encontrar, né? Então, eu vou fazer ali a número 5, letra C, que eu falei, né? Então, ali, ele tem os dados 25, 74, 65, 12, 33, 03, 76, 40 e 56. São esses os dados que ele tá na letra C, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? Para encontrar a mediana, podem ver que as palavras-chave na atividade eu coloquei em negrito, ok? Para vocês não se confundirem com o que o exercício está pedindo. Então, ele quer a mediana. Para encontrar a mediana, eu tenho que reorganizar esse conjunto de dados de maneira crescente. Então, ó, reorganizando isso, eu tenho o número 3, o número 12, o número 25, o número 33, o número 40, o número 56, o número 74 e o número 76. Então, vai lá e confere se você organizou, né? Se você não esqueceu de escrever nenhum número. Então, ó, lá na original a gente tinha 9 números. Confere se você escreveu os 9 números, né? Então, ó, 3, 6, 7, 8. Quer dizer que eu esqueci de um número, viu? Se eu não tivesse conferido, eu esqueci o 65 aqui, mas daí se eu não atacar tudo, não vai ter espaço para eu colocar ele ali no meio. Então, ó, se a gente esquece de um número, você encontra sim uma mediana, mas a mediana é errada. Então, a gente tem que ter este hábito de conferir, tá? Será que eu não esqueci de nada? Então, 3, 12. Daí, 25, 33... Daí 40, 56, 65, 74, 76. Ó, conferindo 3, 6, 9. Escrevi os 9 números. Agora, para encontrar a mediana, lembra que eu falei? A gente tem que achar o número que está no meio. Então, você pode fazer assim, ó, corta os extremos, né? Quando eu faço isso aqui, quer dizer que eu tô cortando para encontrar qual que é o número que tá ali no meio, né? Ó, quer dizer que o número que está no meio é o número 40, ó. Ficou 4 números pro lado de cá, 4 números pro lado de lá. Está exatamente no meio o número 40. Então, a mediana neste caso, você pode até escrever mediana número 40, ok? E vocês vão encontrar a mediana para letra A, letra B e letra D. Bem tranquilo. Organiza, acha o número que está no meio. Se o número é um número só, aquela é a sua mediana. Se o número for 2 números no meio, você soma aqueles 2 números e divide por 2 para encontrar a mediana, ok? E tem o número 6, eu vou ter que fazer com vocês, que daí ele fala de média aritmética e média ponderada, tá? Então, é a média simples e a ponderada. Então, esse eu faço com vocês. Então,
ali o número 6, o que ele fala? Ele fala que no conjunto de dados abaixo, ele pede para você calcular a média aritmética e a média ponderada. Com peso, deixa eu ver aqui o que ele está falando, com peso igual a 2. Então, é exatamente, praticamente igual aquele exemplo que eu tenho no começo. Então, quem são os dados? Os dados são o número 90, 100, 330, 350, 400, 520, 610, 730, 800, 1.500 e 1.700. Então, esse é o meu conjunto de dados. Ele pede para a gente calcular a média simples e a média ponderada. E depois para a gente comentar o resultado entre as médias. Então, para calcular a média simples, né, que é a média aritmética, vou colocar um A de aritmética e um P de ponderado, ok? Então, a média simples, eu tenho que somar todos esses números, né? Então, eu vou somar aqui primeiro rapidinho. Então, eu tenho que somar 90 mais 100 mais 330 mais 350 mais 400 mais 520 mais 610 mais 730 mais 800 mais 1.500 e mais 1.700. Então, o total, somando tudo, vai estar 6.660. E eu vou ter que dividir pela quantidade de dados que eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números. Então, dividindo isso, eu vou encontrar uma média igual a 605 e 45. Então, essa é a média aritmética simples. A ponderada, neste caso, ok? Ele vai recair como no exemplo que eu tenho no comecinho do vídeo. Então, é aquele exemplo em que eu posso simplesmente fazer toda a soma e multiplicar pelo peso, porque o peso para toda aquela sequência de números é o mesmo. Então, a gente pode fazer isso. Então, vai sendo 6.660 vezes o peso 2, a gente vai encontrar o número 13.320. Só que eu vou ter que dividir pela soma dos pesos. Então, eu vou ter que dividir por 2, mais 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 2. Ou seja, 11 vezes o número 2, que tá 22. E fazendo esta divisão aqui, a gente vai encontrar a média ponderada, ok? Então, isso aqui divididos por 22... vai ser igual a exatamente 605,45. Ok? E ele pede para que você comente o resultado entre as médias. O que você vai comentar? Que são iguais, né? Por que será que isso acontece? Vocês notaram que no primeiro exemplo que eu dei também aconteceu da média aritmética simples e a ponderada serem iguais? Por que será que isso acontece? Eu vou falar para vocês porque acontece. Porque o peso para toda aquela sequência numérica é igual. Se o peso fosse diferente, vocês não iam encontrar a média normal, tá? A média igual. Ela ia ser diferente, a média aritmética e a média ponderada, tá? Então, como a gente está trabalhando com um conjunto de dados cujo peso
é igual para toda ela, a média vai ser exatamente igual. As duas médias vão ser iguais. Então, pessoal, eu posso até fazer um exemplo para vocês, tá bom? Vou fazer, tá? Eu vou apagar isso aqui, vou passar um exemplo em que vocês vão ver que a média aritmética e a média ponderada vão ser diferentes. Mas só antes, para vocês não se confundirem, terminar aqui a terceira atividade avaliativa de vocês. Eu vou pedir para que vocês tentem me enviar ela o quanto antes, tá bom? Porque daí eu já vou corrigir as 3 atividades. E só vai faltar uma atividade avaliativa, tá? Então, por favor, essa atividade, assim, extremamente tranquila, tá? Vocês vão fazer com o uso da calculadora, então, tipo, é questão de minutos vocês fazem ela, tá? Realmente, eu acho que no máximo, em 1 hora vocês fazem, porque tirando os exercícios que eu já fiz, ficaram bem poucos. E a maior parte é só para calcular a média, né? Ou encontrar a mediana. Ou seja, é bem tranquilo mesmo, tá? Então, por favor, façam e entreguem o mais rápido possível. E só para vocês verem o que eu tô falando, de que às vezes a gente tem que tomar cuidado, vamos supor assim, uma situação, né, hipotética. Vamos supor que a gente tá falando de um exemplo, tá? Um exemplo em que vamos supor que a gente estivesse em aula normal, tá bom? Vamos supor que eu falasse pra vocês que eu ia estar dois trabalhos pra vocês, ok? E 2 provas. Cada uma ia valer, ó, vou fazer aqui um quadrinho. Então, aqui, trabalhos e provas. Então, o trabalho, ele tem peso. O trabalho tem peso 1 e a prova tem peso 2, ok? E eu vou falar que o trabalho tá bom. Então, vocês vão fazer, né? Tem que ter aqui 2 notas de trabalho e 2 notas de provas. Vamos supor que no trabalho, que valia 2 pontos cada um, vocês tiraram, em um vocês tiraram 1,5 e no outro vocês tiraram 2. Na prova, que valia, pode ser também 2 pontos cada um, tá? Em uma, vocês tiraram os 2 pontos, ok? E na outra, vocês tiraram 1 ponto. Eu peço para vocês calcularem a média simples, né, que é a aritmética, e a média ponderada para esses casos. Então, a média simples é aquela em que eu somo tudo isso e divido por 4, ok? Então, somando, né, eu vou ter 4, 5, 6,5. Então, 6,5 divididos por 4 vai dar 1,625. Então, a média de vocês seria 1,625. A média ponderada é aquela em que eu faço o somatório, né? Cada um tem um peso. Então, o peso do trabalho eu vou ter que fazer 1,5 mais 2,0. Isso aqui vezes o peso 1, mais essas 2 notas aqui, né? 2 mais 1 vezes o peso 2. E vou ter que dividir pela somatória dos pesos. Então, 1 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. A somatória dos pesos está 6. Então, a média ponderada de vocês, né, para essas notas, seria igual a 1,5 mais 2 dá 3,5. Vezes 1 é 3,5. Mais
2 mais 1 tá 3. 3 vezes 2 tá 6. E isso aqui vocês vão dividir por 6. Então, a média ponderada, neste caso, seria igual a 9,5 divididos por 3. Por 6, né? Eu falei errado. Então, seria igual a 1,58, aproximadamente. 58,3. Então, vocês verificaram que neste caso, em que os pesos são diferentes para cada item, a média aritmética e a média ponderada foram diferentes. Então, tomem cuidado, né? Não é porque no exemplo que eu fiz e no exercício as duas médias são iguais, que elas realmente são. Não são. Só foram iguais exatamente porque o peso para toda aquela quantidade de dados foi o mesmo. Quando eu começo a dar pesos diferentes para os dados, então a média aritmética simples e a ponderada são diferentes, tá? Nesse caso aqui, vocês viram que a aritmética simples resultou um número maior do que a ponderada, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu achei, né, que a minha explicação não foi lá muito das melhores, mas é que esse conteúdo realmente é bem simples, tá? Então, eu acredito que se vocês virem eu resolvendo os exercícios, vocês não vão ter dificuldade em realizar a atividade. Mas, qualquer coisa, vocês podem estar me mandando mensagem, tá? E ontem de noite eu tirei um tempinho para olhar as mensagens mais antigas e percebi que, às vezes, eu fico sem responder vocês, sabe? Às vezes, não é por maldade, eu esqueço. Ainda mais se vocês acabam mandando no final de semana, em um horário que eu não posso responder, eu acabo deixando para responder depois, se faz chegando mais mensagens, e eu realmente esqueço de responder. Então, se você me perguntou uma coisa, me pediu uma explicação e viu que se passou 1, 2 dias se eu não respondi, pessoal, me lembre de novo, porque senão eu realmente acabo esquecendo e fica lá, e vocês ficam com dúvida e acham que eu não quero responder. Na verdade, não é bem isso que acontece, tá? Então, qualquer coisa, me mandem mensagem, tá? Eu acredito que realmente seja isso, tá, pessoal? Então, mais uma vez, tentem montar o quanto antes essa terceira atividade para eu poder corrigir até o final de semana, tá? Porque daí eu já fico com... Daí eu já diminuo o trabalho pro final do mês, tá? E daí a gente fica só com uma atividade para fazer, tá? E daí vai ser bem mais tranquilo da gente trabalhar. Então é isso, tá? Muito obrigada e qualquer coisa me mandem mensagem.